Você sabe como o Supremo Tribunal Federal tem pensado a respeito das prisões preventivas? Quais são os fundamentos usados pelos ministros para conceder a liberdade nos casos de habeas corpus que chegam ao Supremo Tribunal Federal? Bom, seja bem-vindo à nossa análise de jurisprudência. Hoje nós vamos analisar uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E eu quero que você anote o número dessa jurisprudência. É um habeas corpus, você escreve aí HC 216.057, 216.057, Rio Grande do Sul, publicado agora no dia 6/7/2022. Temos uma ordem de habeas corpus deferida de forma liminar, significa que por meio de uma decisão monocrática, o ministro Gilmar Mendes deferiu a liberdade do paciente. Foi uma ordem impetrada com dois objetivos. O primeiro era trancar a ação penal. A defesa trouxe uma posição de que o fato do réu ter supostamente participado do roubo do carro utilizado para o crime de homicídio não seria o suficiente para processá-lo, não teria uma justa causa, um conteúdo probatório mínimo para processá-lo. O ministro Gilmar Mendes não entra nessa matéria, diz que ali ele não vai mexer, que ele pode ser processado sim. Agora, no que trata da prisão preventiva, o ministro se aprofunda e ele bate firme no sentido de que, para que se tenha uma prisão preventiva, é necessário que se demonstre com fatos concretos a necessidade de se prender aquele cidadão. Se não se faz isso, a prisão preventiva ela ganha um caráter de antecipação de pena. Eu vou pedir licença para você para eu ler um trecho da decisão do ministro Gilmar Mendes que eu achei muito interessante. E depois você deve entrar no site do Supremo Tribunal Federal e ter acesso a essa decisão. Leia e releia ela. A instrução processual tem por objetivo estabelecer a validade da imputação criminal, fornecendo base segura para a aplicação da sanção penal. Dela não pode depender a liberdade do acusado durante o processo, a qual deve ser imediatamente restaurada caso infirmados indícios de autoria em seu desfavor. O que ele diz aqui? Que a instrução processual, o objetivo dela é apurar a verdade, a validade daquela acusação. E que no momento que a instrução começa, que ela caminha, e provas são produzidas, e você começa a perceber que os indícios não são fortes, que eles são infirmados, a liberdade do réu precisa ser restaurada imediatamente. Na sequência, ele ainda diz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses e conjecturas. Hipóteses e conjecturas é o que mais nós vemos no dia a dia dos decretos de prisão preventiva. Então, quando você for lidar com um habeas corpus contra um decreto de prisão preventiva, é muito importante que você faça uma leitura, 5 vezes a leitura do decreto de prisão preventiva, para que você possa identificar qual é o núcleo central do texto usado para fundamentar a prisão preventiva. E depois você fazer uma comparação dele com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse caso é muito importante. Jurisprudência recente, muito importante, no sentido ainda de que, com o caminhar da instrução,
e as provas forem no sentido de que o réu ou ora paciente não participou do delito, ele tem que ser solto. Decisão da lavra do ministro Gilmar Mendes, ministro que, na minha humilde concepção, ele hoje é a melhor cabeça pensante no campo do direito penal dentro do Supremo Tribunal Federal. Falem mal ou falem bem dele, ele é uma fera, é um estudioso do direito. Nego fala que ele é corrupto e tal, ninguém prova nada contra ele. E ele tem decisões sólidas, fundamentadas com muita coerência dentro das regras de processo penal e das regras da Constituição Federal, tá? E aqui no caso ainda, ele aplica medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Decisão muito importante, ok? Acompanhe, leia a decisão e acompanhe o nosso quadro aqui sempre. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.